Salve, salve pessoal, Carlos Adriano quem vos fala e na aula de hoje, aula 1, vou falar sobre geometria do preço, como analisar gráfico, tá bom? Então essa aula 1 de você aprender do zero a virar um analista gráfico e até virar um trader, tá? Então se você está iniciando no mercado financeiro agora, ou já está há bom tempo no mercado financeiro, mas não conseguiu ter consistência, então essa aula é para você. Ou se você já é consistente e quer aperfeiçoar, está achando que tem alguma coisa faltando nos seus setups, também indico você acompanhar as nossas aulas, que eu irei postar aqui toda semana uma aula nova sobre como analisar gráfico e depois os setups que eu uso para mini índice e mini dólar. Então, se você não quer perder nada, acompanhe o canal, já lhe convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre que o conteúdo de agregar alguma coisa, deixe o like, envie para os amigos, que isso vai ajudar demais o canal. Então, pessoal, para iniciarmos a primeira aula, vem comigo, vamos lá para o gráfico agora. Então, pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula 1, como fazer análise gráfica, tá? Vamos também ver como traçar suporte e resistência, entender um pouco da geometria do preço e quais os tipos de gráficos que eu costumo usar para ações, para mini contratos, mini índice, mini dólar, como é que eu faço esses ajustes, também como é que eu traço meus alvos, tá? Então vai ser uma aula aí que eu vou tentar reduzir o máximo bastante, porque é uma aula densa, tá? Mas eu vou tentar resumir ela aqui para vocês. Então fica comigo, acompanhe direitinho, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tentarei tirar essas dúvidas ou com algum outro vídeo, né, mais completinho ali para fazer, né, a complementação deste, ou lá, se for uma dúvida bem simples, eu tiro lá nos comentários mesmo, tá bom? Então, vamos lá, que é o gráfico do mini índice de 17/4/2023, está ao vivo aqui, tá? Nós já batemos nossa meta hoje. Quem acompanha lá no Instagram, @namiradotrader, vai ver que a gente já bateu a meta, bateu cedo, né? Antes de 10 horas, mais ou menos, tá? Mas a ideia aqui não é mostrar resultados, é a gente fazer leitura gráfica. Então, como é que a gente lê gráfico, pessoal? Muita gente usa indicadores de todo tipo. Média móvel, um mundo de indicadores, um mundo de coisas para confirmar um determinado sinal, tá? Então, ao longo dessa minha aula, eu vou dizer para vocês qual o melhor oscilador, tá, que eu uso para confirmar meus gatilhos de compra ou venda, tá? Então, acompanha comigo, porque durante essa aula eu vou estar dando esse bônus aí para vocês, que é qual o melhor oscilador que eu, Carlos Adriano, né, entendo que seja o melhor oscilador de mercado. Então, se você tiver curiosidade e gosta de usar osciladores, fica comigo durante essa aula que você vai descobrir qual o melhor oscilador de mercado, tá? Então, qual é o nosso objetivo? É olhar para um gráfico e entender, cara, o mercado está caindo e é melhor eu ganhar na venda, vou buscar por setups de venda. Ou eu vou tirar o zoom e olhar, se o mercado está subindo, e eu vou procurar gatilhos de compra. Então, sempre quando você tem que fazer esse exercício sem nada na tela, tá? Só o preço. Observe o preço, tá? Então, você sempre vai tirar o zoom, como o Storm costuma dizer, você vai dar um dezoom, você vai tirar o zoom da tela e vai observar o que é que o mercado vem fazendo. Então, se eu olho só esse momento, eu digo, cara, o mercado está caindo. O mercado está caindo, eu vou ganhar com a venda. Quando eu começo a tirar o zoom, eu paro e penso, opa, o mercado está subindo, eu vou ganhar com a compra. A pergunta é, o mercado está subindo ou está caindo? Então, a resposta é relativa, pessoal. Muito relativa. Até porque, se a resposta fosse unânime, o mercado estaria subindo, todo mundo queria comprar. Não, ninguém iria vender, ninguém iria realizar lucros. Porque se a ideia é o mercado continuar subindo, por que eu vou realizar lucro aqui, se o mercado pode chegar lá em níveis bem mais altos? Tá? Então, sempre quando você estiver no mercado, você vai olhar, sempre vai ter essa dúvida, o mercado está subindo ou está caindo? Às vezes você está olhando de perto, o mercado está caindo, você está olhando de mais longe, o mercado está subindo. E aí, quando você olha de mais longe ainda, você vai dizer, o mercado está caindo. Tá? Então, assim, é muito relativo essa questão de estar subindo ou estar caindo. Então, depende muito de uma experiência, você tem que ter tempo de tela para você tentar acertar os movimentos. Primeiro, você vai ter que diferenciar. Você está olhando um movimento micro para fazer um day trade, um scalper,
ou você está olhando um movimento mais macro para você operar ações no swing ou, quem sabe, colocar ações em carteira. Então, você tem que começar a diferenciar esses perfis, tá? Então, olhando o cenário, como o preço é fractal, pessoal, ele sempre vai deixar basicamente o mesmo desenho todos os dias, independente se for alto ou se for baixo. Se o movimento micro é de baixa, se o movimento macro é de alta, ele vai deixar sempre o mesmo cenário. Então, a gente tem que se ancorar e entender quais os melhores gráficos para eu estar me ancorando para tomar minha decisão. Olha, agora o movimento é de alta. Eu vou esperar uma alta até X preço. Quando o preço chegar lá, eu vou não fazer nada, sentar em cima das mãos, não fazer nada. E agora é esperado uma correção, e aí eu poderia ganhar com uma possível correção. Mas a gente sabe que tradear a favor da tendência macro geralmente traz mais resultados, tá? Principalmente quando você quer pegar pernada. Nunca tente fazer tendência, pegar uma tendência tentando adivinhar topo ou fundo, ou seja, onde é que o mercado vai reverter. Sempre entre em pontos interessantes dentro de uma tendência. E depois a gente vai ver também em outra aula como é que a gente acha esses pontos interessantes, né? Que é exatamente o indicador que eu criei, indicador na mira do trade. Ele vai marcar quais são os pontos onde é muito mais provável o mercado voltar para a tendência ou reverter uma tendência, para a gente ficar atento a esses detalhes. Mas isso não é conteúdo para a aula de hoje, tá? Então, quando a gente tira o zoom, a gente vê o mercado estava caindo, está fazendo a correção, fez um baita pivô de alta, aqui, bem bonito, e a gente tem agora que aprender a traçar suportes e resistências para entender por que esse movimento de alta parou aqui nesses preços. E aí corrigiu, por que corrigiu até aqui nesse alvo? A gente nunca sabe o que o preço vai fazer, mas a gente trabalha com probabilidades. Então, sempre existe uma probabilidade boa de uma determinada faixa de preço acontecer alguma coisa. Aconteceu o que a gente chama de ponto de inflexão. Ou seja, o mercado estava corrigindo e ele chega em um determinado ponto de preço e para de corrigir. Nesses pontos que ele costuma parar, pessoal, não é aleatório, tá? Existe toda uma estatística por trás para mostrar que tem como mapear essas regiões e entender qual é a região onde existe a maior probabilidade do preço parar o que estava fazendo e voltar ao que estava fazendo anteriormente. Tá? Então, vamos tentar aprender isso hoje. Então, como traçar suportes e resistências? Então, o que é que a gente faz? Ó? A gente sempre tira o zoom, e observa o quê? Por exemplo, o mercado veio aqui e fez esse topo duplo, começou a cair, né? Então, a gente sabe que nesse topo duplo aqui existe uma resistência, tá? Então a gente marca aqui um pouquinho, ó. Nunca é uma linha, tá? Nunca use linhas para marcar suporte e resistência. Use um caixote. Onde você vai pegar da máxima até essa região de briga de lote que teve aqui, ó. Então deixa eu apagar e fazer de novo, mostrar para vocês. Então você vai fazer o seguinte, ó. Aqui teve troca de lote, essa região todinha aqui teve troca de lote. Ó, essa região aqui, ó, todinha teve troca de lote. Então, você pega a região que teve troca de lote, vai até a máxima que ele marcou e faz um caixote. Então, sempre eu traço meus suporte e resistência no formato de um retângulo, tá? Nunca uma linha reta. Então, eu venho aqui, tá? Traço da máxima que ele marcou para essa região de troca de lote. Eu marco aqui minha região de resistência, tá? Então, o preço estava trabalhando, foi lá embaixo, voltou, testou aqui a região de resistência, marcou uma exaustão, né? Você vai ter que entender depois o que é exaustão. Marcou uma exaustão e começa a cair. Então, quando ele corrigiu aqui, pessoal, ele deixou uma mínima aqui, ó. Aí você vê onde foi que ele parou. Você volta aqui atrás e vê, ó, ele tinha esse fundo que ele trocou lote e esse outro fundo aqui, ó, que ele marcou o pivô de alta. Então, esse fundo aqui é interessante. Esse fundo aqui é interessante. Fundo duplo, foi lá, armou um pivô de alta, rompeu aqui, foi pivô de alta, foi lá. Então, ele deixou essas marcações de fundo. Então, o mercado deixou essa marcação de fundo. Aqui é um ponto de resistência, de suporte. É um ponto de suporte interessante. Então, quando ele chegou aqui que não conseguiu andar, ele tende a voltar para essa região. Voltou para essa região, ele vai tentar chegar lá na resistência. Não conseguiu passar, volta para o suporte, até que ele decide ir para algum dos lados, tá? Então, eu consegui marcar aqui. Aqui, novamente, ó. Como é que eu vou traçar essa região de suporte? Ó?
Aqui teve troca de lote, observe, ó, você não vai pegar só as mínimas dos candles, ó. Você vai ver qual foi a região que teve troca de lote, essa aqui, ó. Teve região de troca de lote aqui, 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 então você vê a mínima que ele marcou, então você traça um caixote, e aí depois você vem e faz o desenho aqui, ó, com um retângulo, tá? Então o mercado não conseguiu chegar aqui, né? Mas aqui era a região de suporte, tá? Dá até para aumentar um pouquinho, colocar nesse fundo aqui. Pronto, aqui é a região de suporte. O mercado tenderia a chegar aqui e depois voltar para testar máxima. Se fosse uma pernada tendência de alta, ele iria certamente romper essa máxima, tá? Então sempre eu olho para trás e vejo onde foi que o mercado trocou lote. Eu faço um caixote e marco. Então meu alvo, se eu tiver vendido aqui, pegar um scalpzinho na queda, né? Por mais que é contra a tendência, mas tem alguns momentos gráficos que dá para fazer. Então você faz o movimento, chega aqui, você tem que cair fora, porque existe a possibilidade, se o mercado tem tendência de alta, voltar lá em cima de novo. Então aqui você teria que estar buscando por compras, tá? Então chegou lá, você zera a sua posição. Isso aqui eu estou falando para day trade. Isso aqui não serve desse formato para ações, tá? Para ações é um pouquinho diferente. Vai depender da ação que você quer trabalhar. Então, novamente aqui, o mercado realmente mostrou dificuldade nesse preço. Quando ele perde, ele tende a ir, né? Não necessariamente vai, não é 100%, até porque se fosse a gente não errava nenhum movimento. Tá? Então, ele tende a ir para esse nível de suporte. Chegando aqui, o mercado tende a voltar primeiro para esse local aqui, tá? Para esse local aqui, que seria o nível de suporte que vira resistência. Então, o mercado teve uma certa dificuldade aqui, ó, voltou. E aí, ganhou esse nível aqui, ele vai lá no próximo nível de resistência. Chegou no nível de resistência, volta onde? Onde era suporte. Voltou para o suporte, marcou o suporte, volta para onde? Onde é resistência. Volta e fica nessa brincadeira até ele romper esse nível. Tá? E quando ele rompe esse nível, ele tende a andar mais. Então, daria para puxar aqui. Daria para puxar aqui e ver exatamente o que a gente estava observando anteriormente. E esses níveis, pessoal, esses níveis, eles deixa eu ver se está certinho aqui, tá, pega nos fundos, eles não servem só no momento, tá? Eles servem durante um bom tempo. Então o mercado, ó, marcou o nível de suporte, resistência, rompeu, não conseguiu dar continuidade, volta para onde? Suporte, tentou perder esses fundos anteriores, fez aqui um desenho de romper máxima, romper mínima, né? Que acaba com os trades aí. E aí quando perde, ó, vamos ver aqui, quando ele perde esse nível, né? Quando ele perde esse nível, ele volta para onde? Deixa eu ver se eu não baguncei aqui. Não, tá correto. Então eu tinha nível de suporte aqui, né? Tinha nível de suporte. Esse nível de suporte ele vai sendo respeitado ao longo do tempo. Só que agora você olha, o mercado realmente perdeu esse fundo, está caindo, está engolfando, né? Tava movimentos de alta macro e micro, aí ele engolfou. Aí a ideia agora é marcar um novo nível aqui que você vai ter que remarcar. Então, o mercado começa a trabalhar numa determinada faixa de preço, você vem de novo agora e remarca seu nível de suporte e resistência. Agora aqui tem suporte, tá? Que pode virar resistência. Tá bom? Então, o mercado marcou aqui, ele marcou outro nível aqui embaixo. Ele marcou um outro nível aqui embaixo, né? Que depois de rompido era suporte e virou resistência. Então, esse encaixotamento do preço aqui não foi no meio desse caixote, né? Você pega da máxima mínima e traça o ponto médio aqui. No meio desse caixote aqui não é novidade o preço chegar aqui e ter dificuldade. Então você vê que aqui era um nível de suporte. O preço voltou, marcou uma exaustão aqui, certamente ele volta para testar esses níveis, tá? Então a gente vai começar a entender sempre isso. Marcou uma exaustão de venda, né, uma exaustão de compra no caso, ele volta para a mínima que havia marcado anteriormente. Então aqui eu tinha novamente suporte. Então eu tinha suporte por aqui nessa região. Então ele perde, volta aqui, volta de novo nessa região, dando reentrada. E assim vai lá para o alvo do diário, que é essa linha que eu tinha marcado. Então toda vez que você quer marcar suporte e resistência, pessoal, você tem que tirar o zoom da tela e fazer esses caixotes sem nenhum indicador na tela. Tá? Então você tem que treinar isso aqui. Ó. Então, por exemplo, o mercado chegou no alvo do diário, esperado um repique. Né? Eu tinha feito esse mesmo caixote para o diário. Estava aqui, chegou no alvo do diário, 99.900. Então, se ele começar a subir, onde é que ele deixou um nível de resistência interessante? Aqui.
Então, esperado aqui o mercado fazer um respiro. Então, chegou lá, marcou um topo duplo, respirou. Volta para onde? Aí você vê onde foi que ele deixou fundos aqui, ó, nessa região de preço. Ele tinha deixado esse fundo aqui, esse e esse. Então, você vai e faz um caixote de novo. Pega daqui, traça para cá. Então, o mercado tende a voltar aqui e podia voltar para testar o fundo. Então, você vai marcando os pontos que ele deixou. Se ele passar esse nível de resistência, onde é que está o próximo? Está aqui em cima. Então, você vai traçando. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Você vai traçando aí aonde é que o mercado deveria chegar. E onde é que nós estamos hoje, 17? O mercado chegou dia 12 aqui no alvo. Era esperado um respiro. Tende a voltar aonde? Então, ele voltaria nesse suporte aqui. Deixa eu ver se marquei certo. Marquei. Topo a topo aqui, ó. Então, o mercado passou esse nível de resistência, ele vai para o próximo. Chegando no próximo, ele, a vez, respira, vem usar esse nível de resistência como suporte. A vez faz um fundo duplo e começa e segue para os próximos níveis. Então, assim, você vai traçando suporte e resistência. Tá? Suporte e resistência. A melhor forma de você aprender a traçar suporte e resistência é fazendo esses retângulos e sem nada no gráfico. Tá, pessoal? Sem nada no gráfico. Então, ó, se o mercado romper essa máxima, ele tende a vir esse nível e depois esse nível de topo aqui, ó. Aí você começa a desconsiderar os últimos e traçar agora o retorno, né? O mercado estava caindo, agora vai fazer exaustão. Ele vai fazer um movimento de correção ou, quem sabe, reverter a tendência. Então, ele agora começa a usar os topos. Não somente os fundos, né? Mas na alta, você vai pegar qual foi o movimento aqui que gerou topo. Ele vai tender a voltar para cá. Existe a possibilidade de voltar para os 114 mil pontos aqui no mini índice. Tá? E do jeito que a gente faz esse treinamento para o mini índice, a gente usa para as ações, usa para qualquer coisa. Tá bom? Então, sempre aprender a traçar esses retângulos. É muito importante você olhar o preço. Agora eu vou dar a dica que eu falei lá no início dessa aula, né? Qual o melhor oscilador que eu uso? Pessoal, tem um oscilador que ele não erra. Tá? Tem um oscilador que ele não erra. Carlos, mas isso não existe. Existe. Sabe qual é o oscilador que não erra? O preço. Tá? Então, quem me conhece há um bom tempo sabe que eu não utilizo nenhum oscilador aqui embaixo. Nenhum oscilador aqui embaixo. Você vê o meu operacional, ó, mudei para a tela do operacional, não tem oscilador. Não tem. Tá meu indicador na tela. Depois é outra aula que eu vou falar sobre isso aí. Tá? Mas ele não tem. Eu não uso osciladores. Por quê? Porque todos os osciladores, pessoal, vão dar o mesmo sinal gráfico. Se vocês entenderem como eles são calculados, vocês vão ver que não serve para nada. Tá? Então, muita gente pode me criticar e tudo, mas se você destrinchar, ver qual é a fórmula do cálculo do indicador, você vai observar que ele não serve para nada. MACD, estocástico, o próprio ROC do Bo Williams, cara, não tem necessidade de você usar aquilo. O próprio preço te dá essa informação em tempo real. É só você treinar a sua vista para olhar e entender. Aqui tem divergência. Você tem que olhar para uma exaustão desse tipo e saber que qualquer oscilador que você vai usar, CCI, CCI triplo, o que você usar, vai te dar a mesma divergência. Gente, todos os osciladores, eles estiverem bem calibrados com aqueles fractais do Ficube, vocês vão ver que eles te dão, ao mesmo tempo, a mesma divergência. Só que o preço te dá isso com 12 candles de antecedência, com 32 candles de antecedência, 34 candles de antecedência, 60 candles de antecedência. Então, assim, por que eu vou ficar olhando algo aqui embaixo na minha tela para confirmar uma entrada minha, ou de compra ou de venda, se o próprio preço já me confirmou isso há X períodos para trás? Então, lembre-se de você tirar os osciladores da sua tela operacional. Pessoal, depois que vocês conseguirem se libertar dos osciladores e focar no preço, vocês vão ser muito mais felizes. Isso eu garanto para vocês. Vocês vão ser muito mais felizes do que vocês são hoje. Tá? Então, não usem osciladores. Todos eles dão o mesmo sinal e com atrasos diferentes. O preço vai te dar o mesmo sinal, a mesma confirmação de um oscilador, só que em tempo real. Tá? Então, o melhor oscilador é o preço, tá bom? Então, dito isso,
eu vou mostrar para vocês como é que eu traço os meus alvos, né? Ou seja, se eu pegar uma venda aqui, quais são os alvos? Então, vou marcar para vocês os alvos das operações. Isso aqui serve para day trade, serve para swing trade e serve também para você fazer posições em ações, tá? Então, tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é essa ferramenta aqui, ó, Fibonacci Preço, tá? Então, a gente vai aprender a configurar ela. Então, você tem que entender o princípio básico da movimentação de preço, que é topos e fundo ascendente, tendência de alta, topos e fundo descendente, tendência de baixa. Tem que olhar para o preço, entender que isso aqui são pivôs de alta, rompeu e pivô, rompeu e pivô. Aqui é um pivô de baixa, rompeu e pivô. Então, essa daí é a movimentação básica do preço, tá? Lá do fractal 5.3, certo? Por mais que na vida real aqui, ele não é 100%. Até porque se fosse, a gente não erraria nenhum movimento. Então, não faz muito sentido estar contando onda, mas a gente tem que saber identificar uma bela onda 3 para cima ou para baixo, tá? A única onda que importa é a onda 3. Você vê um movimento de alta, o mercado corrigiu, depois ele vai certamente iniciar, se ele estiver bonito para uma alta, ele vai iniciar uma onda 3. E aí você tem que aprender a surfar uma onda dessa, tanto para day trade quanto para swing trade. Tá? Beleza. Agora, vamos supor que o gráfico estiver... vamos supor que o gráfico estivesse aqui. Tá? Então, vamos supor que o gráfico estivesse aqui. Então, vamos supor que tem um gatilho de alta aqui, o mercado fez uma exaustão e rompeu aqui e começou a subir. A pergunta é, Carlos, aonde o mercado deve ir? Então, você tira o zoom, você vê, ó, tem uma resistência aqui em cima. Tá? Tem resistências aqui em cima. Então, eu posso levar o preço até aqui. Certamente vai ser bem tranquilo esse percurso até aqui. Tá, mas eu queria pegar a onda 3. Se é a onda 3, ela vai subir bastante. Então, pessoal, o mercado ele se movimenta em desvios padrões. Tá? Ele usa uma estatística bem básica lá da distribuição gaussiana, mas ele também se movimenta com desvios padrões lá da estatística básica. Tá? Então, o que é que a gente faz? Você vem aqui, pega essa ferramenta Fibonacci Preço, pega do fundo ao topo aqui onde ele marcou, um provável pivô de alta, tá? Então, provável pivô de alta aqui, quando rompeu, virou pivô. Então, o que é que o mercado costuma fazer? Como tem muito robô operando, ele vai pegar esse pivô, essa minha unidade de medida e vai transformar ela em várias partes para cima, tá? Então, como é que eu configuro minha ferramenta? Você dá dois cliques aqui, clique duplo, aí você vai vir aqui em níveis, tá? E aí você vai colocar os seguintes níveis. Quais são os níveis que eu uso? 21, 38,2, 78,6, 121,4, 150, 161,8, 200, 221,4, 262, 300, 361, 400, 421, 500, 521. Em geral, eu configuro até o 500, mas em geral a gente só usa até o 300, tá? 321, a partir do 321 eu já espero uma nova construção geométrica para redefinir isso aí. Então, eu faço essa configuração. Se você quiser colocar até o 321 ou até o 400, você pode ficar à vontade. E aqui na aparência eu vou mudando eles, né? Na aparência eu vou fazendo esse tracejado aqui, ó. O 21,4, essa minha linha vermelha pontilhada. O 38,2 é essa linha branca pontilhada. E aí eu vou fazendo. Essa daqui é o 76,8 ou 78,6. Tá? Essa daqui é o 121. Geralmente, pessoal, o 121,4 é alvo de rompimento. Então, quando o mercado vem para romper essa máxima, ele estica até o 121,4. E aí tende a fazer uma correção. Quando você está contra a tendência, esse aqui é o alvo de saída. Tá? Nas operações de day trade, isso que eu estou falando. Tá? Quando eu quero surfar a onda 3, então, do jeito que eu calibrei essa ferramenta, eu posso surfar até o segundo ou terceiro nível de alvo. Que aí vocês vão ver que é uma cor diferente, uma cor bem mais grossa que eu coloquei aqui, tá? Então, beleza. Então, a gente pode surfar do segundo até o terceiro nível de alvo. Então, ela foi até o terceiro nível de alvo nessa onda 3, tá? Então, geralmente, como aqui é um fractal pequeno, ele tende aí até o segundo e terceiro nível. Quando é ação, ele vai até o segundo nível e depois faz uma correção maior, porque é um movimento bem grande, às vezes dá 40%, 60% de alta. Ou quem sabe até mais. Então, você pega o pivô inicial que vai gerar esse movimento,
e você projeta ele para cima. Então, aqui nós temos 100 e 121% desse pivô, desse tamanho. Ou seja, você está pegando esse tamanho e está dobrando ele 100% aqui, 121,4 aqui. Então, esse aqui é o primeiro alvo dessa expansão. Mas se eu estou em onda 3, é costume o preço ir até o segundo ou terceiro alvo da minha expansão. Então, o preço passou direto aqui pelo primeiro alvo, não quis nem saber, ainda mostrou uma pequena dificuldade aqui, mas passou direto. E aí ele vai tentar chegar no segundo alvo. No segundo alvo é 200, tá? Então aqui é 200% e 221,4 da nossa expansão lá, do nosso pivô, da nossa unidade de medida. Então os robôs costumam usar isso aqui como unidade de medida. Então aqui é a nossa unidade de medida. Aqui eu estou reproduzindo 100% daquele tamanho. 121, geralmente tem dificuldade por aqui. Como é onda 3, ele costuma ter dificuldade de segundo ou terceiro alvo. Tá? Então, aqui, eu estou dobrando o meu... Dobrei, aí eu dobrei de novo aqui, ó, meu pivô, minha unidade de medida. Então, aqui é o 200 e 221,4. Então, aqui seria o alvo para day trade. Tá? O alvo para day trade, quem quer pegar onda 3. Porém, como a maioria dos dias isso acontece de um dia para o outro, dificilmente a gente consegue pegar um alvo tão grande. Tá? Mas se fosse uma ação, um gráfico 60 minutos, uma ação, aí sim a gente teria um belo alvo aqui em cima, que daria para descascar a posição, ou quem sabe está zerando nossa posição. Então o mercado chegou, já teve uma dificuldade aqui no segundo alvo, ele vai tentar chegar no 300 e no 321,4. Tá? Então aí, o mercado chega aqui, é esperado agora uma correção maior, correção no formato ABC. Tá? Então o mercado vai fazer uma correção aqui no formato ABC. E aí ele volta lá nos outros níveis, que era resistência e virou suporte. Tá? Então aqui você deveria estar zerando posição. Dificilmente você vê, ó, tentou chegar no quarto alvo, né? Tentou chegar no quarto alvo aqui, ó, a linha azul, 400%, 421, mas eu nem destaco elas porque dificilmente eu levo uma operação até lá. Então, quando a gente está em onda 3, pessoal, a gente tem que identificar, existe uma possibilidade do mercado subir agora, estava subindo, fez uma correção de ABC, agora armou um pivô de alta. Sempre depois de 1, 2, 3, existe a possibilidade de onda 3 para cima. Ia ter dificuldade aqui, nesses topos anteriores, mas ele sempre vai usar a unidade de medida para projetar os alvos. Os robôs sempre vão usar essa unidade de medida. Então, entenda como é que funciona o mercado, né? Para você não operar errado. Se eu estou no início de onda 3, eu comprei por aqui, ou comprei nesse rompimento, ou comprei já depois do reteste, eu tenho uma onda 3 toda para surfar. Então, pelo menos até o segundo alvo dá para levar. Aí você faz um descasque bom e tenta levar 10% da posição lá em cima. Se o mercado começar a virar para baixo, você cai fora, porque você vai recomprar certamente nesses níveis aqui. Ó. Tá? Então, é assim que a gente traça alvos, tá? Onda 3 para cima ou onda 3 para baixo. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Vamos caçar um exemplo aqui, né? Vamos supor que isso aqui é um movimento de macro, aqui já é um movimento macro de baixo. Ele deixou um baita pivôzão aqui. Quando o mercado falha a onda 3, ele para geralmente na linha vermelha. Olha, ele parou na linha vermelha, tá vendo? Se isso aqui é um pivô de baixa, existe a possibilidade de a gente cair muito. Tá? Então você vai e projeta para baixo. Se ele falhar o movimento, ele vai falhar por aqui na linha vermelha. Ele cravou aqui na linha vermelha e falhou o movimento. Então geralmente o ABC vem só até a linha vermelha. Ele não dá continuidade. E aí ele restarta um movimento de alta. E aí sim faz uma bela onda 3. Tá? Então, observe que o nível de 121,4, depois de uma marcação de mercado de um pivô, de uma unidade de medida, ela funciona muito bem. Tá? Funciona muito bem mesmo. Por exemplo, nós temos aqui um pivô. Né? O mercado estava subindo, não teve força para subir e fez uma marcação da unidade de medida. Isso aqui é uma unidade de medida. Então, se ele recuar e romper isso aqui, é um pivô de baixo. E aí pode gerar uma bela onda 3 para cima, depois de 1, 2, 3 de correção. Como é que a gente faz para traçar os alvos? A gente vem aqui da máxima até a mínima da nossa unidade de medida e vê. No lugar dele ir abortar a onda 3, estava aqui. Ele não quis abortar a onda 3, tentou voltar, não conseguiu, ele vai cair.
Primeiro alvo, segundo alvo cravado com sucesso. Ele cravou o segundo alvo com sucesso. Primeiro alvo ele fatiou direto, segundo alvo cravou com sucesso. E aí fez o retorno maior. Então vocês observam que esses níveis aqui, ó, 121, 150, 162, 200, 221, aí aqui 262, 300, 321, eles são níveis muito bons para a gente trabalhar. Swing trades de até 20, 30% e day trade aqui para pegar alvos maiores. Vamos supor, estou vendo que existe a possibilidade do mercado cair até lá embaixo. Nesse dia que corrigiu, começou a cair, eu vou vender, vou zerar logo? Possa ser que não. Posso tentar pegar o nível que ele deve chegar lá embaixo. Tá? Então, às vezes acontece um dia bom assim para você surfar uma onda e você sabe até onde o mercado deve ir. E acreditem, eles respeitam muito bem essas unidades de medida, essas nossas projeções aí em unidade de medida. Tá? Então, pessoal, é assim que eu traço suporte e resistência, é assim que eu marco os meus alvos. Tá bom? Então, essa aí foi a nossa aula 1 de como ler gráfico, entender como é que eu observo a unidade de medida, tem que tirar o zoom da tela, que eu não uso osciladores e não recomendo vocês usarem. Tirem esses osciladores. Ah, eu preciso de um MACD para confirmar meu gatilho de alta. Gente, vocês não precisam de nada. Vocês só precisam olhar o preço, entender o que é mais provável acontecer. Depois que você fixar no preço e tiver a ideia gráfica na cabeça do que quase todo dia ele faz, você vai ver que você vai conseguir acertar muito mais operações. Hoje o meu operacional eu acerto de 75% a 93% das minhas entradas. Mas isso levou muitos anos para chegar nesse refinamento, né, para ter essa taxa de acerto. Adoro fazer scalp lá no Meninas. Quem conhece e me segue no Instagram sabe disso. Quase todo dia a gente sai no game. Estamos aí, hoje 17 de abril, nós estamos aí com 22 dias sem saber o que é um loss. Ganhos seguidos, tá? Então é isso. Essa aí foi a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar como é que eu uso o meu indicador, né, como é que o meu indicador funciona para mapear as melhores regiões que o preço provavelmente vai brigar. E depois eu vou fazer aulas sobre os modelos que eu uso para estar fazendo scalp, tá? Então, e depois eu vou fazer aula também falando de quais as operações com opções para a gente estar ganhando com as ações. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula 1. Espero que tenham gostado. Fiquem para as próximas, que o conteúdo vai estar muito bom mesmo. Vocês vão adorar o conteúdo. Então, valeu, fiquem com Deus e até a próxima aula.